Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. A terceira encíclica do Papa Francisco seria iminente e abordaria o mundo pós-Covid. Essa é a notícia que traz o Vida Nueva Digital no dia 28 de agosto, assinada por Miguel Ángel Malabia, e diz o seguinte: segundo uma informação de Maria Antonieta Calabró, na edição italiana do Huffington Post, o Papa Francisco tem já preparada aquela que seria a terceira encíclica do seu pontificado e cuja publicação seria iminente nos primeiros dias de setembro. Hoje eu falo aqui no dia 31 de agosto. Então, esta semana veremos a publicação dessa encíclica, não? Primeiros dias de agosto. Como conta Calabró, o anúncio informal foi realizado ontem à tarde, isto é, no dia 27 de agosto, pelo bispo de Rieti, Domenico Pompili, durante a apresentação das iniciativas previstas desde agora e até o ano de 2023, pelos 800 anos da regra do Santo de Assis, São Francisco. Conversão humana e ecológica. Quanto ao conteúdo da encíclica, a jornalista italiana aponta ao que disse o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, em uma entrevista em Riparte, com o ex-diretor adjunto do L'Osservatore Romano, Carlo Di Cicco, onde reivindicava que é hora de uma conversão humana e ecológica. Eu trouxe um vídeo na época do Sínodo da Amazônia sobre a tal conversão ecológica. Deixarei também na descrição deste vídeo esse link para o vídeo acerca da conversão ecológica, para que aqueles que não sabem o que é venham a conhecer a conversão ecológica. E é que, continua o artigo, como reclama constantemente o Papa nos últimos meses, este contexto de crise devido à pandemia do coronavírus deixou expostas as misérias de um mundo afetado por outro grave vírus, uma economia doente que devasta o ser humano e o planeta. Essa ideia, recalcada por Francisco na audiência geral desta quarta-feira, seria a base da sua terceira encíclica. Na hora de começar a trabalhar no mundo pós-Covid, que é isso que eles chamam de a nova normalidade, não é? O motor deve ser o do que desta crise temos que sair melhores. Palavras do Papa, que eu trouxe em um vídeo cujo link também deixarei na descrição. Neste contexto, adquire uma dimensão especial o anúncio de ontem da Sala de Imprensa da Santa Sé, pelo qual o Conselho Mundial de Igrejas e o Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso publicam um documento conjunto intitulado Ao Serviço de um Mundo Ferido em Solidariedade Interreligiosa, um chamado cristão à reflexão e à ação durante o Covid-19. Parece claro que nestes 6 meses de confinamento, muitas pessoas no Vaticano, incitadas pelo Papa, colocaram no alvo um objetivo claro: adiantar-se ao futuro e começar a trabalhar para reconstruir um mundo que já estava muito prejudicado pela desigualdade e cuja brecha está aumentando ainda mais o coronavírus. Assim termina esse artigo, e eu gostaria de chamar aqui a atenção para este detalhe. A Santa Sé trabalha junto com um tal Conselho Mundial de Igrejas através do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, publicando um documento conjunto. A maioria dos católicos nunca ouviu falar no tal Conselho Mundial de Igrejas. Eu tampouco havia escutado nunca nada acerca disto, mas trouxe já um vídeo sobre o assunto, porque em algum momento escutei falar do tal Conselho Mundial de Igrejas. Aqui está a página deles, oikumene.org. Conselho Mundial de Igrejas, uma comunidade mundial de igrejas que buscam a unidade, o testemunho comum e o serviço. Vejam isso. Conselho Mundial de Igrejas. Aqui há igrejas que não são católicas, protestantes e tal. E olha o que eles buscam: a unidade. E o que acabamos de ler? Que a igreja de Francisco
está buscando a unidade com estas outras igrejas aqui através desse Conselho Mundial de Igrejas. Incrível, não é? Sobre esse Conselho Mundial de Igrejas, eu cheguei a fazer um vídeo, que intitulei Conselho Mundial de Igrejas. O lugar mais violento onde uma mulher pode estar é em sua própria casa. Este vídeo eu publiquei no dia 1º de novembro de 2019. Vejam bem, a Igreja Católica, em parceria, para usar alguma palavra, com um negócio chamado Conselho Mundial de Igrejas, que diz uma coisa dessas. Lugar mais violento onde uma mulher pode estar é em sua própria casa. É incrível. Vejam este vídeo que não tem desperdício. Fiquei tão chocada com isto, na época, que o vídeo posterior que eu preparei foi este. Jaime Balmes, o catolicismo e a mulher. Mostrando como a Igreja Católica não deveria estar indo atrás de gente como esta, em um Conselho Mundial de Igrejas, para dizer coisas como esta, que o lugar mais violento onde uma mulher pode estar é em sua própria casa. Porque a Igreja Católica faz a defesa da mulher como nenhuma instituição jamais fez. E é o que eu mostro aqui neste vídeo, que foi publicado no dia 4 de novembro, 3 dias depois daquele que eu tinha publicado sobre o Conselho Mundial de Igrejas. E aqui, Jaime Balmes, como eu mostro, foi um sacerdote espanhol que escreveu um livro muito interessante, fazendo uma comparação entre o protestantismo e o catolicismo, cujos capítulos é sobre a mulher, a defesa que fez a Igreja da Mulher. E tem um capítulo também muito interessante sobre a escravidão. Esse é um livro do qual eu gosto muitíssimo e que eu recomendo àqueles que queiram conhecer a Igreja Católica. Jaime Balmes. O livro de Jaime Balmes, ao qual eu me refiro, não tenho ele aqui à mão, mas vou deixar na descrição do vídeo exatamente o título. É uma comparação entre o protestantismo e o catolicismo, mas o nome exato eu não tenho agora. Voltemos então aqui onde eu estava, falando sobre a encíclica de Francisco que está para sair. Então, eu quero também fazer a leitura deste outro artigo, que foi publicado no dia posterior, 29 de agosto, em outro periódico espanhol, Religión Digital, e que diz o seguinte: estas são as chaves de Todos Somos Irmãos, a terceira encíclica do Papa. Vejam bem, já tem até um suposto nome, Todos Somos Irmãos. Incrível, não? Todos somos irmãos. A fotografia aqui de Francisco com judeus. Quero lembrar que isso de que todos somos irmãos não é verdade. A tradição da Igreja Católica diz que irmãos somos os católicos, uns dos outros, porque fomos batizados na Igreja Católica. E eu fiz um vídeo também sobre o tema em fevereiro de 2020, mostrando o seguinte: para Francisco, todos somos filhos de Deus, mas a afirmação renega o bimilenar magistério católico. Em janeiro de 2016, o Vaticano publicou um vídeo em que aparece o Papa Francisco dizendo que todos somos filhos de Deus. Essa afirmação presente na declaração Nostra Aetate do herético Concílio Vaticano II é uma mentira e uma maldade, porque espalha o erro de que é desnecessária a conversão de todos à única igreja verdadeira fundada por Cristo, que é a Igreja Católica e fora da qual não há salvação. Também deixarei o link para este vídeo na descrição. Voltemos aqui à notícia da encíclica de nome, supostamente, Todos Somos Irmãos. Terceira encíclica do Papa. E esse artigo, para mim, é interessantíssimo, porque traz aqui dois dados que dizem muito nas entrelinhas. Vejam. O documento sobre a fraternidade de Abu Dhabi e as encíclicas orais que Bergoglio levou a cabo nas audiências de este agosto de 2020, base de um documento que marcará a segunda parte do pontificado do Papa argentino. Vejam isso chamou muito minha atenção. Segunda parte do pontificado. Como é que sabe este autor, Jesus Bastante, como é que ele fala isto? Que esse documento, essa encíclica, que será publicada agora no início de setembro, marcará a segunda parte do pontificado do Papa.
Ele só pode dizer isso se ele já sabe hoje a data do final do pontificado. Isso é óbvio, porque digamos, por exemplo, que este Papa ficasse até o final da própria vida como Papa. E digamos que ele morresse em 2000 e... vamos colocar uma data qualquer. Em 2030. 2030. Ou 2031, fica melhor. Como o pontificado dele começou em 2013, até agora são 7 anos. Até 2031 são 11. 7 com 11 é 18. Qual seria a metade? 9 anos a mais a partir contando a partir de 2013, quando começou. Isso é, a metade seria em 2021 e não em 2020. Não sei se vocês estão entendendo o raciocínio. Não se pode, hoje, fazer uma afirmação como a que faz esse autor, se não se sabe exatamente, se não se tem uma informação de que eles já têm uma data para o fim desse pontificado. E podemos ver aqui neste artigo, publicado em maio de 2018, o seguinte, vejam. O pontífice recordou que Bento XVI abriu a porta para a abdicação de futuros papas e admitiu que, em algum momento, ele terá que despedir-se. Vejam isto. O Papa argentino, que já tem 81 anos, em 2018, agora tem 83, deslizou a possibilidade de ter que renunciar em algum momento, o que está causando surpresa no mundo católico. Durante uma homilia, lançou a possibilidade de imitar seu antecessor Bento XVI, que abriu a porta para que futuros papas pudessem renunciar. O Papa Francisco reconheceu que pensou na possibilidade de despedir-se como líder da Igreja Católica. Assim o revelou durante a homilia do dia 15 de maio de 2018. A esse respeito, o Papa recordou a maneira em que São Paulo pensava no momento em que devia encomendar sua grei ao cuidado de outros e disse que todos os bispos devem tomar essa decisão. Quando leio isso, penso em mim, porque sou o bispo e terei que despedir-me, admitiu Francisco. Entretanto, o Escritório de Comunicação do Vaticano não difundiu o texto completo da reflexão do Papa nesta terça-feira. Bom, naquela data de maio, não? De 2018. Francisco, de 81 anos, recordou também que, com sua renúncia ao cargo, o antecessor Bento XVI abriu uma porta para que os líderes do Vaticano pudessem abandonar a chefia da Igreja de Roma. O atual Papa também assegurou que não tem previsto um pontificado longo, não prevê que seu pontificado seja longo, mas não disse explicitamente que vai renunciar. Pois aqui está essa notícia muito importante e interessante, em que este autor, Jesus Bastante, fala que o documento que está para ser publicado, que é uma encíclica, a terceira, que chamar-se-ia Todos Somos Irmãos, marcará a segunda metade do pontificado. Repito, para saber que esta encíclica, publicada agora, em setembro, será parte da segunda parte do pontificado e não da primeira, é necessário saber-se qual é a data do fim do pontificado. Nada mais. Sigamos a leitura. Francisco traçará as chaves para uma solidariedade global no mundo pós-Covid, onde denunciará a desigualdade social e o aumento da brecha entre ricos e pobres, também nos tempos de pandemia. A fome, a desigualdade, o drama dos refugiados, olha aqui. Isso aqui é um tema de que ele gosta muitíssimo, né? Ele e a Merkel gostam muito dessa coisa da abertura de portas para a entrada de refugiados. Por isso estão agora os alemães manifestando-se também por causa dessa política de portas abertas de Merkel, já que os alemães não começaram a manifestar-se agora, já vem pelo menos 5 anos que o fazem. Bom, aqui diz, além desses temas, fome, desigualdade e drama dos refugiados, a guerra e outras pandemias. Lerei aqui esse artigo que não é longo. Dessa crise não poderemos sair igual que antes. Na nossa mão está sair melhores ou piores. Este será o eixo da nova encíclica do Papa Francisco, a terceira do seu pontificado, que verá a luz no próximo dia 4 de outubro. É 4 de outubro, é? Vejam, aqui está dizendo outubro, aquele outro artigo falou em setembro, agora não se sabe. Abordará a construção
da sociedade global pós-coronavírus. E eu repito, é a sociedade da nova normalidade que eles querem impor-nos. O título provisório poderia ser Todos Somos Irmãos. Um texto que, segundo pôde saber este jornal Religião Digital, Francisco foi escrevendo durante o confinamento e cujas linhas guia viram à luz nas 4 audiências gerais que ele pronunciou ao longo de cada quarta-feira de agosto, e nos quais denunciou a desigualdade social e o aumento da brecha entre ricos e pobres, também nos tempos de pandemia. E isso aqui é que chamou muitíssimo minha atenção também neste artigo. Vejam isto. Não deixar ninguém para trás. Qual é o mundo que nos espera depois da primeira pandemia global do terceiro milênio? É necessário mudar as regras de uma economia que, como sublinhou Francisco, está doente? Haverá vacina para todos ou somente para os poderosos? Gente, eu trouxe um vídeo sobre isso, hein? De que Francisco estava pedindo uma vacina primeiro para os pobres. Deixarei o link também aí embaixo. É possível não deixar ninguém para trás? Não deixar ninguém para trás. Guardem isto. Aqui está. Não deixar ninguém para trás. Quais são as chaves para uma autêntica fraternidade humana no mundo do século XXI? Serão algumas das chaves do texto papal, o terceiro escrito do seu punho e letra durante esse pontificado, depois da Lumen Fidei de 2013, assinada por ele, embora deixada pela metade por seu antecessor, Bento XVI, e a Laudato Si, publicada em 2015, primeira encíclica verde na história da Igreja, e que marcou a primeira parte do pontificado de Francisco. Olha, outra vez falando aqui, a divisão entre primeira parte e segunda parte. Como é que esse senhor que escreve esse artigo pode delimitar primeira e segunda parte de um pontificado se não terminou ainda o pontificado? Essa é a minha pergunta. Ele tem que ter uma informação que eu não tenho para dizer isto. Falar em primeira parte e segunda parte do pontificado. Sigamos. O novo escrito converter-se-á no pilar da segunda parte, olha, outra vez, da segunda parte do seu papado. E para o mesmo, contou com a assessoria de líderes sociais e religiosos de todo o mundo, na linha do documento sobre a fraternidade humana para a paz mundial e a convivência, assinado no dia 4 de fevereiro de 2019 em Abu Dhabi, com o grande imã de Al-Azhar. Aqui neste canal, a exaustão, nós já falamos sobre este documento de Abu Dhabi. Dias antes da publicação da nova encíclica, 15 de setembro, o Papa participará com uma videomensagem na Assembleia das Nações Unidas. Eu também trouxe a notícia para o canal Limes Germânicos. Nessa ocasião, esboçará alguns detalhes do novo texto, no qual também se abordarão as outras pandemias que Francisco já denunciou em várias ocasiões e que continuarão presentes depois do final dessa crise. A fome, a desigualdade, o drama dos refugiados e a guerra. Neste sentido, espera-se que o Papa inclua no texto a petição, o pedido, para um alto el fuego mundial. Isso é, para que parem as guerras. O anúncio oficioso da nova encíclica veio da mão do bispo de Rieti Pompili, quem, em uma conferência de imprensa, apontou que há rumores de que o próprio Papa publicará já uma encíclica sobre o tema da fraternidade humana. A Santa Sé não confirmou nem desmentiu a publicação desse texto papal. E assim termina esse artigo muito interessante por duas coisas. Uma, falando aqui em primeira e segunda parte do pontificado. E a outra coisa é esta aqui, não deixar ninguém para trás. Quando li isto aqui, eu lembrei-me imediatamente de já ter lido isto, porque eu fiz um vídeo e agora ficou muito para trás, foi um dos primeiros vídeos do meu canal, ainda em 2018, creio, ou início de 2019, não lembro, e eu mostrava sobre a Agenda 21, Agenda 2030 da ONU, que usa exatamente este slogan, não deixar ninguém para trás. E por que naquela ocasião chamou minha atenção? Porque eu notei que o não deixar ninguém para trás não era uma opção, é uma imposição de uma agenda globalista, a da ONU. E vejam aqui como não é
exagero meu. Na página das Nações Unidas, você tem aqui, ó, não deixar ninguém para trás. Uma conversação crônica com fulaninho. E aqui você vê, ó, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é encarregada de dirigir atualmente as atividades em matéria de desenvolvimento de todas as organizações dentro dos sistemas das Nações Unidas e se compromete a não deixar ninguém para trás. Vejam aqui, ó, são exatas palavras estas iguais às utilizadas aqui. No dejar a nadie atrás. No dejar a nadie atrás. Francisco e Vaticano, provo pela enésima vez, trabalham junto com a ONU. Nada mais, até meu próximo vídeo.